Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas e estudantes de nutrição que têm o desejo de ajudarem, de atenderem os pacientes oncológicos de uma maneira mais segura, tornando-se referência nessa área de atuação e conquistando a estabilidade financeira. Eu nunca fiz isso aqui no programa Vida com Qualidade, que é a discussão de caso. Então eu vou discutir um caso com vocês ao vivo. Na verdade, eu trouxe um estudo de caso de uma paciente que eu atendo no meu consultório. E o estudo de caso é sobre um câncer de colo do útero, tá bom? Então vai ser um caso bem interessante. Inclusive, eu não sei quem chegou a ver meus stories semana passada, se eu não me engano foi na quinta-feira, no dia que eu estava no consultório, que eu compartilhei por cima os ótimos resultados que eu estava tendo com essa paciente. Eu pensei, puxa vida, né? Por que não me aprofundar e contar de maneira mais detalhada quais foram as minhas condutas, a minha linha de raciocínio, até para que vocês também possam tirar dúvidas, né? E a gente possa ter essa interação bacana. Bom, então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui. Essa é uma paciente minha, tá bom? Uma paciente que foi diagnosticada com câncer do colo do útero. E ela é recente o acompanhamento dela comigo. Ela está na segunda consulta, vai para a terceira consulta agora. E antes de abordar melhor o estudo de caso, o caso dela, né? Queria só trazer algumas informações para vocês desse tipo de câncer, né? Até porque esse câncer ele ficou mais... repercutiu mais, né, por conta do caso até da Fátima Bernardes, que foi diagnosticada recentemente, né? Então, o câncer do colo do útero é um dos tipos de câncer que podem acometer essa região do útero, né? Representa aí aproximadamente 10%, e grande parte é conhecido como adenocarcinoma, tá? Então, se vocês receberem um paciente com esse diagnóstico, com esse nominho adenocarcinoma, vocês sabem que é um tipo de câncer do colo do útero. É o terceiro câncer mais prevalente em mulheres e é a quarta causa de morte em mulheres por câncer. Então, é um câncer muito prevalente, ou seja, você que trabalha, né, com pacientes oncológicos, provavelmente vai pegar uma paciente com esse diagnóstico, não é algo incomum. E é um câncer que nós precisamos tomar cuidado, é um câncer que precisa de intervenção precoce, quanto antes o diagnóstico melhor, porque é um câncer com uma prevalência alta de mortalidade, se não diagnosticado precocemente e se o tratamento e as intervenções não forem feitas de maneira precoce. A Fran comentou que atende vários casos, sim. Perfeito, Fran. Então espero que essa live, assim como as outras, te ajudam a atender melhor, né, com mais assertividade e segurança seus pacientes. Vamos trocar figurinhas então, tá bom? Então vamos lá, gente. Visto isso, vamos discutir o nosso caso. Então, uma mulher, né, eu vou chamar ela como IMS, tá, que é a sigla do nome dela, 55 anos, casada, tem já uma filha, né, então ela já teve uma filha, já gerou, né, uma vida. E ela postergou, né, os seus exames de rotina por conta da pandemia. Inclusive, isso foi algo que eu notei no meu consultório com os meus pacientes, foi algo muito comum. Na época, né, da pandemia, lá no ano passado, no início de tudo, as pessoas ficaram com muitos medos, né, muito receio de irem até as clínicas, hospitais, e foram postergando os exames de rotina. Inclusive postergando um ano e pouco, atrasou realmente, né, aquele período ali que normalmente é anual. E foi o que aconteceu com essa paciente. Então ela postergou, né, até porque as clínicas estavam funcionando, primeiramente estavam fechadas, depois em horários diferentes, e depois ela estava com receio. E aí nos seus exercícios diários, ela estava fazendo exercícios em casa. Ela estava fazendo um alongamento e nesse alongamento ela notou algo estranho na virilha, um inchaço incômodo, como se fosse uma bolinha, né, uma elevação. E nunca esteve ali, né? Então ela achou aquilo estranho, aí ela foi procurar um médico no final do ano passado para fazer então os preventivos, né?
E a partir do preventivo, realmente foi constatado uma alteração. Ela foi encaminhada então para fazer ressonância e a partir da ressonância também a biópsia. Em abril desse ano de 2021, ela foi diagnosticada com esta neoplasia, tá bom? Então, ou seja, teve um período muito longo, né, até ela fazer o exame, até ela receber o diagnóstico, que esse câncer já estava ali se desenvolvendo. Ela referiu que antes de notar essa alteração na virilha, ela não estava sentindo nada, ela estava bem, não estava cansada. Ela notou um emagrecimento, mas ela achava que era por conta dos exercícios que ela estava fazendo em casa, né? Porque não foi de um mês para o outro. Esse emagrecimento foi em torno aí de 6 meses. E ela achou que era por conta dessas atitudes mais saudáveis que ela estava tendo. E depois eu conto para vocês o valor, tá, dessa perda de peso, que não foi tão inocente assim, mas aos olhos dela, as pessoas comentavam, ela via, mas foi aí a única alteração, além da questão da virilha, tá bom? Então ela realmente procurou um médico por conta dessa alteração na virilha. Bom, ela tem como comorbidade associada um mioma que ela tratava, né? Ela tratou ao longo da vida. Ela referiu para mim dores de cabeça muito fortes desde a infância, 2 vezes por semana. E ela referia que essa dor de cabeça era uma dor de cabeça tão intensa que às vezes nem com medicamento passava e que ela não conseguia dormir, que ela acordava de madrugada com essas dores, tomava medicamento. Então era uma dor desde criança. Então ela já fez vários exames, já procurou diferentes profissionais, inclusive foi no neuro, mas ninguém dava um diagnóstico, sempre estava tudo normal. Guardem essa informação, tá, pessoal? Na verdade, guardem essa informação, mas coloquem aqui para mim se vocês fazem alguma correlação. Dor de cabeça sem explicação, já fez exame, está tudo bem, o que pode ser? Vamos ver se vocês estão aí por dentro, tá bom? E aí eu já trago essa resposta. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários o que vocês acham, tá? E também uma constipação, desde sempre, ela referiu, desde muito novinha, de ficar 4 dias, às vezes até mais, sem evacuar. Então, realmente, ela tinha um intestino ali, que ela chamou de preguiçoso, e que normalmente era dessa forma mesmo. Inclusive, na primeira consulta, fazia 4 dias que ela não evacuava. No exame físico dela, eu observei, né, que as unhas estavam muito onduladas, não tinham manchas, ela referia que não quebrava com facilidade, mas muito onduladas, não era uma unha lisa. E a língua estava com aquela saburra, né, ou seja, a língua branca. E eu questionei, né, se ela costumava fazer a higienização da língua, ela disse que sim, mas que a língua permanecia branca mesmo após a higienização. Então, pessoal, até para estimular vocês nesse estudo de caso, eu não comentei no início da live, mas peguem um papel, peguem uma caneta, por quê? Todas essas informações que eu tô dando agora, eu gostaria que vocês anotassem as palavras-chave, para que vocês fossem exercitando comigo esse raciocínio lógico, tá? Esse tipo de raciocínio, esse passo a passo que eu vou dar agora, é muito importante durante o atendimento nutricional voltado ao paciente oncológico. Quando nós estamos na frente de um paciente e nós aplicamos a anamnese, todas as perguntas que existem nessa avaliação são perguntas como se fossem pistas que nós vamos unindo para ver uma informação maior, tá? Então a gente vai encaixando o quebra-cabeça até que a gente consegue observar a figura que se formou. Então eu quero fazer esse passo a passo com vocês agora, tá bom? Então vão anotando. Mioma, dores de cabeça, constipação, 4 dias sem evacuar, saburra lingual, unhas com ondulações, tá? Então vão anotando comigo. E pensando no diagnóstico nutricional, aí a questão da perda de peso, tá? Ela tinha um peso usual de 64 quilos.
Mas ela referiu que em 6 meses ela perdeu aproximadamente 10,6 kg. No meu consultório, quando eu a pesei, ela estava com 53,4 kg. Então, teve uma perda de 10,6 kg. Para ela, aquilo foi aos poucos, porque foi em 6 meses. Apesar daquilo ter chamado a atenção dela, mas não foi algo que a chocou. Porque ela, como eu disse, achava que era por conta das atividades físicas. Só que quando a gente coloca esses valores em Nutri, isso é um cálculo básico para nutricionista que atende oncologia, que é o percentual de perda de peso. É um cálculo básico que você tem que fazer na calculadora à mão ou que você tem que ter na tua planilha de avaliação. Por quê? A gente vai ver se essa perda de peso, ela realmente foi uma perda de peso progressiva, aos pouquinhos, se ela foi significativa ou se ela foi grave. No caso dessa paciente, quando eu fiz esse cálculo de perda de peso, que representou 16,5% em 6 meses, quando a gente joga na tabela de percentual de perda de peso, tem como resultado uma perda de peso grave. Então, essa paciente, só por este fator, já é considerada uma paciente com risco nutricional, tá? Ela apresentou uma perda de peso grave, mesmo sem mudar muito os seus hábitos alimentares, né? Como eu falei, ela estava tentando ter ali uma vida mais saudável, mas foi mais focada na prática de atividade física, lembrando que essa prática de atividade física era de baixa intensidade, feita em casa, no meio de uma pandemia, sem instrutor, ela via uns vídeos no YouTube e reproduzia. Então não era nada muito intenso que pudesse representar, né? Esses 16%, esses mais de 16% de perda de peso. Fazendo a avaliação mais completa dela, 35% de gordura corpórea, e agora pensando em quilos, tá? Massa magra, 34,5 quilos, anota essa informação. Massa gorda, 18,9 quilos. Então, nós já tínhamos esse panorama, né? O IMC dela, 22,23 quilos metros cúbicos, né? Quadrados, desculpa. Então, era uma paciente eutrófica. Era uma paciente eutrófica, mas com percentual de gordura elevado, 35% para sexo e idade. Uma paciente com perda de peso grave. Então, a gente já vai raciocinando o quê? Foi uma perda de peso grave, uma perda de peso rápida. Então, normalmente, quando acontece essa perda de peso, nós temos uma perda acentuada de massa muscular. Então, agora vamos utilizar outros parâmetros para um diagnóstico nutricional. Por isso que eu sempre falo para vocês, para uma avaliação nutricional assertiva, vocês não podem utilizar um único parâmetro ou o IMC, tá? Porque o IMC, ele não vai nos trazer uma informação assertiva e segura sobre o estado nutricional do paciente. Vários fatores podem interferir nesse valor que é peso por altura ao quadrado, tá? Então, se o paciente, ele tá, por exemplo, edemaciado, se esse paciente, ele perdeu massa muscular, mas preservou ou ganhou massa gorda, tá? Se esse paciente, ele, por exemplo, pode acontecer, como já aconteceu comigo, de um paciente, ele ser diagnosticado com câncer, mas ele era um personal, então ele tinha muita massa muscular, a musculatura desenvolvida, então o IMC dele era alto, mas por conta da massa muscular. Então vários fatores podem impactar nesse IMC, então ele não é por si só um valor seguro, tá bom? Então a gente tem que usar outros parâmetros. Aqui no caso eu também utilizei a antropometria, mas eu vou me basear só nela? Não. Até porque numa consulta online a gente não consegue utilizar a antropometria, certo? Então, na minha anamnese, eu também fiz um questionário, né, de sinais e sintomas e também utilizei algumas triagens, como, por exemplo, a triagem para identificar risco aumentado para sarcopenia. E nessa triagem, essa paciente fez 26 pontos, tá? E aí, esses 26 pontos nessa triagem significam, sim, risco aumentado para sarcopenia. Além disso, ela referiu para mim muito cansaço e fraqueza. Perguntas que fazem parte dessa triagem. A circunferência da panturrilha dela estava bem limítrofe para o risco também de perda de massa muscular. Então, todos esses
fatores juntos me levaram ao diagnóstico nutricional de obesidade sarcopênica. E isso é muito importante porque isso impacta nas nossas condutas, tá bom? Bom, além disso, ela me referiu alguns sintomas, como dor no corpo, tá? A filha dela acompanhou ela em consulta e relatava que a mãe ficava deitada praticamente o dia inteiro, com muita dor, principalmente depois, né, que iniciou a quimioterapia. Ela tinha náusea, principalmente na semana de químio, tá? Então, ela não ficava nauseada o mês inteiro. A dor, ela era mais constante, a náusea era nos 7 primeiros dias. Ela também tinha a fraqueza e o cansaço que eu comentei. Um cansaço que ela falava, assim, que ela tinha que sentar para lavar a louça. Ela não conseguia fazer as atividades do dia a dia em pé, como antes ela fazia. Ela comentava que era uma pessoa muito ativa, né? Inclusive, ela estava fazendo esses exercícios em casa e ela parou totalmente porque ela se sentia muito cansada. Então, o diagnóstico, o tratamento, né? O curso da doença e o tratamento mexeram muito com o seu estado físico e também a sua qualidade de vida, tá bom? Em relação ao hemograma, ela me trouxe um hemograma completo e também exames, né, um exame de sangue com marcadores bioquímicos que avaliavam a função renal, então ureia, ácido úrico, creatinina, e estavam todos dentro da normalidade, tá bom? E por que essa paciente estava com um pedido de exame para avaliar função renal? Tá? Nem todos os pacientes oncológicos vão chegar para nós com esse tipo de exame. Mas, inclusive, acho que foi na live passada, eu respondi a dúvida de uma seguidora, foi justamente sobre isso. O próprio médico, quando ele prescreve uma quimioterapia considerada nefrotóxica, ele já pede, junto com o hemograma completo, que é um exame de rotina, esses marcadores, justamente para avaliar a função renal desse paciente ao longo de todo o tratamento, porque se tiver alguma toxicidade, se desenvolver algum tipo de insuficiência, diminuir a filtração glomerular, nós precisamos intervir, inclusive com a dieta, tá bom? Então, o tratamento, né, ela iniciou 3 sessões de quimioterapia com carboplatina e também o paclitaxel, além da dexametasona, que não é um quimioterápico, é um corticoide, que é utilizado justamente para diminuir os efeitos colaterais de quimioterápicos, por exemplo, com grande potencial emético, tá? Então, um grande potencial de pacientes que podem se sentir nauseados, ter quadros de vômito, por exemplo, que é o caso da carboplatina, tá bom? E por que isso é importante nós sabermos, tá? Então, vamos lá. Por que é importante nós listarmos na nossa anamnese quais são os medicamentos associados que esses pacientes estão fazendo uso? Porque muitas vezes esses medicamentos associados, eles vão ter efeitos colaterais que vão impactar nas nossas condutas nutricionais. Então, por exemplo, se um paciente está recebendo algum tipo de opioide, dependendo da dosagem desse opioide, pode levar a um quadro intenso de constipação. No caso da dexametasona, que é um tipo de corticoide, pode levar a um inchaço, uma retenção hídrica, a um edema, a uma alteração no metabolismo de carboidratos, né, uma alteração no funcionamento da insulina. Então, pode ter picos de hiperglicemia, pode desenvolver uma resistência à insulina. Esse paciente pode relatar um apetite aumentado, principalmente por consumo de carboidratos simples e doces, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, mas que é importante que a gente entenda quais são os possíveis efeitos colaterais. Além disso, é muito importante que nós nutricionistas, né, que optamos por atender na oncologia, a gente tenha, pelo menos dos quimioterápicos mais comuns, a ideia dos possíveis efeitos colaterais, tá? Então, por exemplo, a carboplatina, eu sei que é uma droga, um quimioterápico, que normalmente vai levar a uma alteração intestinal, vai levar a episódios de náusea, episódios intensos de náusea, possivelmente vômitos, vai levar a uma alteração hematológica,
Então, vai acabar impactando, por exemplo, nos glóbulos vermelhos e também nos glóbulos brancos. É uma droga nefrotóxica, então que eu também preciso observar os exames de função renal. Por exemplo, o paclitaxel é uma droga que pode levar a quadros de mucosite, pode levar a quadros de náusea. Se eu já sei disso quando o paciente me conta, eu já consigo orientá-lo de maneira preventiva em relação a alguns efeitos colaterais. Né? Então, por exemplo, no caso de mucosite, eu não preciso esperar que o paciente desenvolva mucosite para intervir. Sabendo disso, né, eu consigo dar as orientações e intervir de maneira precoce para que esse paciente não desenvolva aquele efeito colateral ou que ele desenvolva, só que num menor grau, né, e que haja uma cicatrização otimizada nesse processo. Né? Então, isso é muito importante. Além disso, né, além de orientarmos de maneira preventiva, a gente consegue adaptar o plano alimentar do paciente pensando nesses efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu sei que tem um risco aumentado para o desenvolvimento de mucosite. Então, no plano alimentar, o paciente não está com mucosite agora, então eu faço um cardápio de acordo com o que ele está comendo no momento, mas eu posso botar uma sugestão em cada refeição. Em caso de mucosite, o que seria uma preparação adequada para ele estar comendo? Então, eu posso botar uma receita, combinações, né? Eu posso dar ideias. Por quê, gente? O paciente oncológico, ele já tem tantos efeitos colaterais, ele já fica tão cansado, somente na semana de quimioterapia por conta do tratamento. Imagina, se estoura a mucosite na boca dele, né? Se estoura essas ulcerações, se ele acaba desenvolvendo esse efeito colateral, ele não vai ter cabeça, paciência para pegar a listinha que você deu e ele criar opções para que ele possa comer, para que ele possa pensar em alternativas. Então, nós precisamos já dar essa alternativa para ele. E por que isso é tão importante? Além de facilitar para o paciente, a gente contribui para que não tenha um período de baixa ingestão alimentar, para que a gente não aumente o risco, potencialize o risco de uma desnutrição, porque a gente já está dando a solução para ele. Né? Então, ele já vai ter lá, por exemplo, uma preparação cremosa, com alimentos adequados, uma preparação cremosa já calculada de acordo com as suas necessidades calóricas e proteicas. Então, por isso que é muito importante nós sabermos, pelo menos, quais são os efeitos colaterais mais comuns de acordo com o tratamento que o paciente está fazendo, tá bem? Inclusive, né, no treinamento que eu dou para nutricionistas, de tão importante que isso eu fiz uma colinha. Né? Então, eu fiz uma colinha com as principais quimioterapias e com os principais efeitos colaterais, porque, gente, no início eu andava com essa colinha. Hoje, grande parte dos quimioterápicos eu já sei os efeitos colaterais, por conta da experiência de atendimento. Mas é super válido ter essa colinha, sabe? No seu computador, na sua prancheta, porque daí o paciente, ele fala, você já dá uma olhadinha ali na tabela, pronto, já sabe, já orienta. Então, fica uma dica aí para vocês, tá bom? Então, ela ia fazer 3 sessões com esse protocolo quimioterápico a cada 21 dias. Ela já tinha feito a primeira, tinham mais 2 sessões para serem feitas e depois ela ia ser avaliada e ia ser encaminhada para a radioterapia, tá? Então, os principais pontos de ansiedade dessa paciente, quando ela chegou até meu consultório, foi o emagrecimento, porque ela comentou que inicialmente ela não havia levado isso em consideração, mas que após o diagnóstico ela relacionou e falou, nossa, eu acho que eu emagreci por conta da doença, então ela começou a ficar assustada, porque ela falou, eu não quero emagrecer mais, né, então não quero, por conta da imunidade, porque a própria médica oncologista já tinha alertado que o protocolo quimioterápico dela poderia levar a uma alteração no sistema hematológico e que provavelmente era muito comum que os pacientes eles tivessem a imunidade abalada, então que ela precisava reforçar a alimentação, tomar cuidado, porque se a imunidade baixasse muito, ela teria que suspender o tratamento, então ela tinha muito medo disso. E também ela referia que gostaria de ter mais disposição, porque como eu comentei, gente, a vida dela parou, né? Ela era uma pessoa superativa, uma dona de casa superativa, e agora ela ficava a maior parte do tempo deitada.
Então aquilo incomodava muito ela. Então, esses foram os três principais pontos de ansiedade, os três, digamos, principais objetivos, além, claro, né, de ter um melhor desfecho clínico, porque ela queria se alimentar bem, ficar fortalecida, né, segundo as palavras dela, para poder enfrentar o tratamento e completar o tratamento da melhor maneira possível. Em relação ao recordatório alimentar, tá, gente? Então, como que era a alimentação dessa paciente? Então, vão anotando, porque a gente vai fazer aquelas correlações, tá? Então, ela tinha um baixo consumo de vegetais e fibras, até porque já não era muito hábito dela. Ela comia, mas era sempre aquele mesmo padrão de salada, padrão de vegetais em menor quantidade, aparecia ali em menor proporção no prato. E ela diminuiu ainda mais porque ela recebeu uma orientação inadequada de que ela não poderia consumir alimentos crus durante o tratamento. Inclusive, quando se refere a alimentos crus, né? Vegetais, né? Verduras, legumes, frutas. Então, ela reduziu de maneira considerável, tá? Se você tem dúvida em relação à dieta para imunossuprimido, consumo de alimentos crus, tem um IGTV meu falando só sobre dieta para neutropênico. Então, saindo dessa live, dá uma olhadinha, porque lá eu converso melhor sobre essa questão, tiro todas as dúvidas, mas de maneira geral, para falar aqui para vocês, tá? Essa é uma orientação inadequada, tá? É uma orientação generalista. Não são todos os pacientes oncológicos que vão ter esses alimentos excluídos da sua alimentação, e bem da verdade, até um paciente neutropênico, existem alguns alimentos que ele precisa evitar, mas não são todos os vegetais, todas as frutas, todos os legumes, tá bom? Então isso é uma orientação inadequada, uma orientação generalista que afasta o paciente de uma melhor qualidade de vida, de um melhor estado nutricional, de melhores resultados e de uma melhor aderência, uma maior aderência ao tratamento antineoplásico, tá bom? Além disso, ela tinha um baixo consumo hídrico, ela ingeria por dia inferior a 500 ml de água, tá? Então ela bebia assim pouquíssima água. Consumia embutidos praticamente diariamente, principalmente peito de peru, e ela tinha um consumo excessivo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, tá bom? Então, olhando para essa alimentação, a gente consegue observar uma alimentação com uma característica mais inflamatória, né? E como eu sempre falo para vocês, não existe um padrão de dieta para paciente oncológico, tá? Cada câncer é único, cada tratamento é único e a gente vai ter que adaptar as nossas orientações e estratégias de acordo com essa individualidade. Contudo, pensando numa base de alimentação, o ideal é uma base de alimentação de uma dieta com característica anti-inflamatória, tá? Então, pensando em recuperação do estado nutricional, pensando em homeostase do sistema imunológico, pensando em diminuição de dores, pensando em modulação intestinal, tá? Em diminuição de efeitos colaterais, é uma dieta com essa característica, tá bom? Então, quais foram as minhas condutas iniciais com essa paciente? Era uma paciente que estava muito animada a mudanças, então ela foi ao meu consultório muito preocupada em como seriam as minhas orientações e muito disposta a mudar tudo drasticamente, porque ela entendia a importância da alimentação nesse processo. Foi até muito bacana a maneira como ela depositou a confiança em mim, porque ela não via a alimentação como algo secundário. Não, ela via aquilo como parte do tratamento dela, tão importante quanto a quimioterapia. Ela se colocou dessa forma e ela estava muito disposta. Então, não era uma paciente que teria problema em executar as metas, né? Então ela já queria mudar a alimentação. Não, se isso for bom para mim, eu vou comer, eu vou me esforçar, tal. Então, muito bacana, ela estava muito animada, né? Muito esperançosa. E nós, como nutricionistas oncológicos, geramos isso nos pacientes, né? Isso que eu acho maravilhoso.
além de levarmos, né, de focarmos numa recuperação física, a gente leva também esperança para esses pacientes, a gente melhora ali, a gente também trabalha para uma recuperação também comportamental, um bem-estar, uma qualidade de vida. E é tão bonito a gente ver o paciente mais esperançoso, sabe? Depois que passa numa consulta com a gente, depois que vê, né, as melhoras que teve, porque seguiu as orientações nutricionais, e foi exatamente o que aconteceu com essa paciente. Então, quais foram as minhas condutas iniciais? O primeiro foi tornar essa alimentação uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória, tá? Então, o que eu fiz para essa alimentação se tornar uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória? Eu aumentei o consumo de hortifrutis no dia dela, aumentei o consumo de especiarias, tá? Então, ervas, temperos, justamente também para aumentar esses alimentos, né? Essas ervas e especiarias naturais, eles têm um potencial anti-inflamatório muito grande. Então, a gente pode estar adicionando em preparações doces, salgadas, em todas as refeições ao longo do dia para esses pacientes. Fazer realmente combinações, são ricos em polifenóis também. Acabei adicionando ômega 3, e aí eu já vou falar melhor sobre ômega 3, não só a partir da suplementação, mas a partir também da alimentação, colocando, por exemplo, linhaça na alimentação dela. Adicionei fibras, né? Melhorei ali a qualidade dos carboidratos, trabalhei a questão da carga glicêmica também com essa paciente, adicionando também mais fibras, principalmente fibras prebióticas, tá? Então adicionei psyllium, aveia, batata doce, biomassa de banana verde, inclusão de oleaginosas, tá? Então fontes também de gorduras monoinsaturadas, de boas gorduras, abacate, oleaginosas, azeite, dei como sugestão, né, a substituição do óleo vegetal pelo azeite, introdução em maior quantidade, maior frequência na semana de leguminosas e também a adição de própolis verde, tá? Então, pensando na questão das necessidades proteicas, né, e das necessidades energéticas, de acordo com o diagnóstico dela, eu calculei uma dieta hiperproteica, 1,2, e uma dieta normocalórica, tá? 20 quilocalorias por quilo dia, tá bom? E coloquei a adição de um suplemento, um suplemento em pó, sem sabor, porque seria mais versátil para ela, que na sua composição já continha ômega 3, e aí no caso eu só aumentava essa ingestão através da alimentação. Continha como fonte proteica principal whey protein, e é um suplemento considerado nutricionalmente completo, com vitaminas, minerais, fibras. Então, prescrevi esse suplemento e ela tomava ali 2 vezes ao dia, misturado com alguma preparação, doce ou salgada, né? Distribuir no plano alimentar. Então, estimulei a hidratação dessa paciente, né? A recomendação hídrica dela era de 1,8 litro, ela estava tomando menos de 500 ml. Então, foi uma das nossas metas, melhorar essa questão de hidratação através de água aromatizada, chás. Incluir um suco em jejum para a imunidade, né? Então, um suco reforçado ali, com fontes, né, de brásicas, então uma couve-manteiga, que é muito interessante pensando no tipo do câncer dela. Cenoura, o própolis verde, limão, uma fruta da preferência, cúrcuma, gengibre. Então, realmente para estimular o sistema imunológico e como uma estratégia também anti-inflamatória. Dei as orientações para náuseas, orientações para constipação e fiz a suplementação também à parte de vitamina D com zinco, pensando nessa recuperação do estado nutricional, aumento de massa muscular, melhora da função muscular e também modulação intestinal, tá? E aí eu já vou chegar nessa parte de vocês em relação ao intestino. E também, dentro das orientações de constipação, eu orientei para ela um chá que ela falou assim que foi maravilhoso, que ajudou muito ela, que foi o chá de ameixa. Gente, eu adoro chá, adoro prescrever chá para os meus pacientes, mas é muito importante que quando a gente prescreva alguma erva, alguma infusão, a gente tome cuidado com
o impacto que isso pode ter no tratamento, né? Tome cuidado com chás e ervas que possam ali interferir, né, na função da quimioterapia. Mas os chás seguros, né, nós podemos prescrever e eles ajudam muito, pensando em qualidade do sono, funcionamento intestinal, digestibilidade, diminuição de náusea. Adoro um chazinho, adoro uma especiaria, porque ajuda muito os pacientes, tá bom? Então, essas foram as minhas condutas iniciais. E agora eu queria contar para vocês como que ela voltou depois de 30 dias, né? A segunda consulta, como que ela estava. Gente, foi maravilhoso o resultado. Então, ela falou que a náusea, apesar de ela só ter náusea na semana da quimio, não era o mês todo, ela disse que melhorou consideravelmente. Antes ela dava uma nota 8 para os 7 dias pós-químio e agora ela dava uma nota 4. Ela falou que continuou tomando o remédio para náusea, um antiemético, mas que foi muito mais tranquilo, que ela até reduziu a frequência e que ela estava muito melhor. Em relação à dor de cabeça, gente, vocês lembram da dor de cabeça dela, que ela tem desde criança, que nunca ninguém resolveu esse problema e que ela tinha 2 vezes por semana e assim, acordava de madrugada para tomar remédio? Lembra que eu comentei isso? Então, ela referiu que ela melhorou muito e que ela só teve uma vez em 30 dias dor de cabeça. E que ela precisou tomar medicamento apenas uma vez e que ela não acordou mais nenhum momento na madrugada para tomar remédio ou com dor de cabeça. Gente, olha isso. Por que eu pedi para vocês pensarem qual que era a possível causa de dor de cabeça sem explicação? Não, ninguém comentou aqui embaixo. Mas eu não sei, aí vocês comentam para mim se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, tá? Paciente disbiótico, com uma disbiose grave, inflamação intestinal, um dos sintomas mais comuns é dor de cabeça frequente, tá? E aí ela foi me contando que desde a infância o intestino dela não funciona, que ela teve a introdução de leite de vaca de maneira muito precoce, né? Logo na primeira infância. Que ela tinha dores de cabeça, né, desde a infância, que ela vivia com dor de garganta, isso que eu esqueci de falar para vocês, dor de garganta, ou seja, mostra um sistema imunológico ali exacerbado, dor de garganta de maneira constante, uma alimentação inflamatória, ou seja, uma alimentação batatinha para causar ali uma desbiose, um desequilíbrio nos micro-organismos do intestino. E aí, enquanto ela falava, eu só fui pensando, eu acho que eu achei a solução do seu problema. E realmente, ela não teve mais dor de cabeça, ela só teve um quadro de dor de cabeça, tá? Então, isso é uma dica valiosíssima para você, Nutri. Paciente que reclama de dor de cabeça, reclama de enxaqueca, tem esses quadros que nunca nenhum outro profissional conseguiu dar um diagnóstico, conseguiu intervir de maneira assertiva, começa a analisar, começa a investigar se não é uma possível desbiose intestinal, se você não precisa intervir, se você não precisa fazer a modulação desse intestino, melhorar a qualidade da alimentação, diminuir a exposição desse paciente aos xenobióticos, às substâncias que podem agravar ainda mais essa desbiose, porque normalmente tem relação com o intestino, tá bom? Em relação à constipação, ela referiu que estava indo todos os dias ao banheiro, olha que vitória, mas de acordo com a escala de Bristol, ainda as fezes eram ressecadas. Ela comentou que estava indo todos os dias, mas tipo 2, tipo 3. Dificilmente era o tipo 4, que seria o ideal, tá? Além disso, ela referiu que não teve mais dor no corpo. No primeiro ciclo de quimioterapia, ela referia, né, dor no corpo, que ela ficava muito tempo deitada, como eu comentei com vocês, e ela não teve mais dor no corpo. Ela deu uma nota 9 para o primeiro ciclo em relação à dor no corpo
E nesta segunda consulta, ela disse: 0, eu não tive mais dor no corpo. Aí a filha dela até comentou: nossa, mãe, é verdade, porque você vivia deitada e agora eu quase não te vejo mais deitada. Então, olha isso. Quer dizer, isso mexe até com o astral da pessoa, com o bem-estar. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, o paciente oncológico, quando ele é diagnosticado e passa por todo esse processo de tratamento, ele tem uma perda da identidade. Muitas vezes ele não se reconhece mais. Ele vê o seu corpo mudando diariamente, ele se olha no espelho e não se reconhece. E até mesmo as coisas que ele gostava de fazer, a proatividade que ele tinha, ele vai perdendo. Então isso é muito impactante. Isso pode levar a um quadro de desnutrição, de depressão secundária. Então nós precisamos ficar atentos a isso também, para fazermos o encaminhamento para os profissionais, né, para os psicólogos, mas também para vermos o que é da nossa área, o que é da nossa alçada, o que nós podemos intervir. Né? Como que melhorar a alimentação dessa paciente proporcionou isso para ela? E, gente, o que mais tem na literatura hoje é a relação entre uma alimentação inflamatória com pior de dor, seja dor de doenças crônicas como artrose, doenças inflamatórias, como dor oncológica. Então, a dietoterapia é uma terapia, sim, utilizada para minimizar essas dores, tá? Então, é muito importante que a gente mexa na alimentação desses pacientes para diminuir a dor oncológica, tá bom? Além disso, fraqueza, ela referiu que não estava mais tendo, e o cansaço também não. Ela falou: parei de sentar para lavar louça, né? Que aquilo marcou ela. Nossa, eu tinha que sentar para lavar louça. Ela falou: parei, agora eu já lavo de pé. Então ela falou que conseguia fazer as atividades do dia a dia dela, né? Enfim, dar conta lá da casa dela. E ela estava super feliz. Nossa, ela chegou com um semblante na segunda consulta, assim, maravilhoso. Ela estava muito animada. E aí, pensando na composição corporal, que é isso que vocês querem saber também, né? Então, como que estava a segunda avaliação dessa paciente? Então, na segunda consulta, ela estava com peso de 55,5, então ela ganhou 2,1 kg nesses 30 dias. Em relação à gordura corporal, né, a gordura corpórea, 33%, teve uma diminuição de 2% na gordura corpórea, ou seja, esse ganho de peso foi de massa muscular, não foi de tecido adiposo. E até trazendo para vocês os dados, né, em quilos. Massa muscular, 37,2 quilos, então teve um aumento de 2,7 kg. E massa gorda, 18,3 quilos, teve uma diminuição de 600 gramas. Ela conseguiu fazer também atividade física nesse período, porque ela estava se sentindo mais disposta, o que acabou também contribuindo para esses resultados, mas obviamente que a alimentação teve um papel ali muito importante para essa recuperação do estado nutricional, para esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa diminuição desses efeitos colaterais e justamente também para dar, né, para ela, os exames bioquímicos estavam dentro da normalidade, que era um dos medos que ela tinha. Então a imunidade estava boa, então ela conseguiu completar o segundo ciclo de quimio, então consegui dar a ela também essa segurança, né? E deixar ela mais tranquila, porque era uma das ansiedades que nem eu comentei com vocês. Bom, e aí, o que eu queria estar conversando com vocês em relação a isso? Vocês podem estar pensando: Aline, mas você comentou dessa questão da desbiose intestinal, que você estava trabalhando a modulação intestinal, mas em nenhum momento você falou de probiótico. E Nutri, isso é muito importante, porque às vezes quando a gente pensa em modulação intestinal, a gente logo pensa em, vou prescrever probiótico para o paciente. Mas tem 2 pontos que nós precisamos observar antes de prescrever. Primeiro, não vão ser todos os pacientes que vão ter indicação de probiótico. Então, se não tem indicação de probiótico, não arruma intestino? Não é bem assim, né? E o segundo ponto é que dependendo de como esse paciente esteja, ele até tem indicação de probiótico. Mas, no primeiro momento, é melhor a gente diminuir a inflamação, colocar substrato para o crescimento desses micro-organismos benéficos,
né? Diminuir ali a permeabilidade intestinal, ou seja, arrumar a casa, melhorar a base, melhorar a alimentação desse paciente, para que daí depois a gente possa prescrever esses probióticos, para que esses probióticos eles possam ou se fixar no intestino, que também não é uma regra, tá? Não necessariamente o probiótico ele vai se fixar no intestino do nosso paciente, mas por si só, a presença desse probiótico pode estimular uma diminuição na produção de citocinas inflamatórias, pode estimular, né, uma melhor função das bactérias existentes no intestino daquele paciente, das bactérias residentes, e também estimular a produção de mucinas, que é muito importante para a imunidade e para a barreira intestinal de proteção, tá bom? Então, na segunda consulta, que foi nessa, eu ainda vou reavaliá-la, eu prescrevi o probiótico. Mas qual é o ponto importante que eu fiz antes disso? E que por isso que ela teve também ótimos resultados, pensando nos efeitos que eu comentei com vocês. Então, anotem isso, que é muito importante. Quando a gente pensa em melhorar o intestino de um paciente sem o probiótico, nós temos algumas bases para serem trabalhadas. A primeira base é aumentar o consumo de hortifrutis, consumo diário e correto de vegetais e frutas no dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 400 gramas. Então, é fracionar isso ao longo do dia do paciente. Se temos pacientes que não têm por hábito o consumo de vegetais, de frutas, tudo bem, não precisamos colocar como meta inicial 400 gramas, mas vamos trabalhando com esse paciente metas que sejam alcançáveis, atingíveis, mas que ele vá aumentando a quantidade desses alimentos e também a variedade desses alimentos, tá bom? Então, essa é a primeira base. A segunda base é aumentar o consumo de fibras, não só de fibras insolúveis, por exemplo, vinda desses hortifrutis, mas também de fibras solúveis, né? Então, aumentar o consumo dos cereais integrais, dos grãos inteiros, como as leguminosas, né? E principalmente adicionar fibras prebióticas, né? Então, no caso dessa paciente, psyllium, biomassa, biomassa de banana verde, batata doce, aveia. Aveia, gente, ela tem uma função maravilhosa no intestino, né? Porque ela acaba estimulando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ela acaba melhorando o padrão inflamatório no intestino, melhora o sistema imunológico. Então, é um alimento considerado protetor, principalmente para câncer de intestino, por conta da beta-glucana. Então, a aveia é um alimento muito bacana de nós introduzirmos quando pensamos em modulação intestinal, assim como o psyllium também, tá? E são alimentos baratos, biomassa de banana verde, batata doce, aveia, são alimentos baratos, acessíveis, nós podemos ir mesclando, tá bom? Um terceiro pilar pensando em modulação intestinal, tá, gente? Diminuição no consumo de carne vermelha. Não precisa ser a exclusão, tá? Mas a diminuição. Tem algumas pessoas que têm por hábito o consumo elevado de carne vermelha. Tem pessoas que comem de 7 dias na semana, 6, 5, né? E hoje nós sabemos, de acordo com o IARC, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, que fica, na verdade, é um setor dentro da Organização Mundial de Saúde que estuda só sobre o câncer, que uma das recomendações é o consumo máximo de 400 gramas semanais de carne vermelha, sendo que o ideal é inferior a 300 gramas semanais. E claro que o preparo dessa carne vermelha também impacta na qualidade, tá? Mas então, esse é um dos pilares pensando em saúde intestinal, diminuição no consumo de carne vermelha e exclusão de carnes processadas. Carnes processadas, embutidos, não entram nesses 300 gramas nesse cálculo. Isso é muito importante, tá? Pensando em saúde de maneira geral, mas em intestino, evitar carnes processadas. No caso dessa minha paciente, peito de peru diário, tá bom? Além disso, um quarto pilar é a hidratação, né? Melhorar a hidratação.
A recomendação dela era de 1,8 litro, ela estava tomando menos de 500 ml de água. Olha a diferença. Melhorar a hidratação, pensando em intestino, tá? Além disso, adicionar polifenóis, substâncias anti-inflamatórias, alimentos fontes. Então, não só os hortifrutis, como eu comentei, mas as especiarias, né? As oleaginosas, né? Então, aí nós tivemos a adição de cúrcuma, gengibre, cacau, ervas verdes, os alimentos de cor roxa, os alimentos de cor laranja, os alimentos de cor vermelha, né? Então, as antocianinas, beta-caroteno, o licopeno, né? Então, nós precisamos adicionar esses alimentos fonte dessas substâncias, mas também, no caso, eu fiz isso com a minha paciente, então trabalhei isso como um quarto pilar, tá bom? E aí o quinto pilar é a diminuição no consumo dos alimentos mais inflamatórios, como farinhas brancas, açúcares, produtos ultraprocessados, que vão ter uma quantidade muito grande ali de química, né, corantes, conservantes, enfim, isso a gente já sabe. Então são esses 5 pilares pensando na modulação intestinal sem o probiótico, tá bom? E aí o probiótico, ele vai entrar como uma suplementação a mais na nossa conduta, mas é muito importante a gente arrumar a base primeiro. Pensando em suplementação, tem outros suplementos muito interessantes também para a saúde intestinal. Vitamina D, ômega 3 e zinco. Por isso que também eu acabei suplementando. Então, o whey protein com vitamina D, que foi uma das minhas suplementações para essa paciente, é uma duplinha, é um casadinho muito legal para recuperação de massa muscular, para recuperação de estado nutricional. Ômega 3 é muito importante para a diminuição do padrão inflamatório, para a saúde intestinal e também para manutenção e recuperação de estado nutricional e de massa muscular, tá bom? O ômega 3 ele é, na verdade, há muito tempo estudado no câncer e o ômega 3, enfim, é um suplemento maravilhoso que contribui muito para a nossa prática clínica, para melhores resultados. Obviamente a gente precisa avaliar o nosso paciente individualmente, né, para saber como que vai ser essa suplementação, mas pelo menos adicionar fontes alimentares que são ricas nessa substância, né, isso já se faz importante, tá bom? E o zinco, ele acaba contribuindo para a imunidade, para a saúde intestinal, né? Então, podemos colocar alimentos fontes de zinco, selênio, magnésio? Obviamente, claro que sim. Mas é que dependendo do paciente e também dos exames do paciente, pode ser que a gente tenha que suplementar por um período, tá bom? Então, essa minha paciente, ela chegou, né, muito melhor na segunda consulta, com uma melhor composição corporal, com uma melhor qualidade de vida, com diminuição dos efeitos colaterais. Ela estava super esperançosa, animada. Ela já está indo para o 3º ciclo e logo ela vai ser encaminhada para a radioterapia. Inclusive, nessa segunda consulta, eu já orientei a rádio para ela ficar tranquila, quais são os possíveis efeitos colaterais, as condutas. Entrei com o probiótico. Então, enfim, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, essa linha de raciocínio. Então, tenham em mente que quando vocês fazem a anamnese do paciente, ela não pode ser uma avaliação nutricional rasa. Nós precisamos utilizar mais de um parâmetro, mais de um método de avaliação para termos uma avaliação nutricional mais assertiva, mais segura, onde nós vamos coletando essas informações e montando realmente um quebra-cabeça para que depois a gente possa ter uma imagem ampliada do nosso paciente, para que a gente consiga ter esse olhar, fazer essas correlações. E aí vocês podem, né, estar se perguntando, puxa, mas ela foi para tratar do câncer do colo do útero, por conta da quimioterapia, imunidade, mas a Aline, ela já relacionou com uma disbiose, já tratou o intestino, está tratando o intestino, ela teve melhor em outros sintomas que não tinham nada a ver com câncer, que acompanham desde a infância. Nutri, essa é a nossa função. Como nutricionistas oncológicas, nós não vamos tratar somente o câncer, mas nós vamos tratar as comorbidades associadas, que eram comorbidades que existiam antes do diagnóstico de câncer
ou que porventura acabaram sendo desenvolvidas após o diagnóstico, por conta do tratamento, enfim. Então, nós precisamos olhar o nosso paciente como um todo, como ser íntegro que ele é, como ser complexo que ele é, e não somente tratar superficialmente um sintoma, superficialmente uma doença, tapar o sol com a peneira. Por muito tempo, eu tinha a impressão que eu estava tapando o sol com a peneira com os meus pacientes. Eu tratava de maneira muito superficial. Eram aquelas orientações básicas, genéricas, para náusea, constipação, e eu não conseguia a fundo, eu não conseguia resolver o problema do meu paciente. E, poxa vida, aquilo me incomodava. Eu não queria ser mais um profissional, por exemplo, no caso dessa minha paciente, que ia falar para ela: é uma dor de cabeça, é enxaqueca, é dor de cabeça crônica, vai te acompanhar pro resto da vida, você tá bem, é algo seu, do seu corpo. Gente, dor não é algo natural, tá? Por favor, se vocês estão sentindo algum tipo de dor, ou o paciente de vocês, não naturalize essa dor. Tá ali alguma coisa errada, é porque uma engrenagemzinha tá solta, vamos apertar essa engrenagem. Nós vamos ser profissionais que solucionam problemas. Não vamos ser mais um profissional que simplesmente vai dar uma orientação generalista, vai dar uma conduta ali só para aquele momento e que o paciente não vai poder seguir adiante com essa prescrição, ou assim que ele termina de seguir esta orientação, os seus problemas voltam, não é uma mudança realmente de vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo de caso e principalmente espero que vocês tenham conseguido captar esse raciocínio. Tentei aqui colocar para vocês da melhor maneira qual foi a minha linha de raciocínio. Comentem aqui se vocês conseguiram entender, se vocês conseguiram acompanhar, se vocês gostaram e se vocês gostariam de mais lives, né? Mais programa Vida com Qualidade com essa característica de estudo de caso. Um grande beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Fico feliz que você tenha gostado, Andressa. Muito feliz, tá bom? Então, um beijão e tchau, tchau!